você que aqui está, e se puder, fique em pé e abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Louvado seja o Senhor. Ao final da leitura, permaneça com a Bíblia aberta, por favor. Se possível, anote aquilo que o Senhor falará no meu coração para compartilhar conosco na quarta-feira. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito Santo, que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Sabe, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, toda a Escritura, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, no futuro, haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Em algumas versões, a palavra guardião está substituída pela palavra aio. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes
promessa. Senhor, nós estamos diante da Tua santa, bendita, poderosa, suficiente e absoluta palavra. E nós não temos meios, não somos intelectualmente perfeitos a ponto de podermos, pelo nosso próprio esforço ou mérito, compreender a Tua palavra. Precisamos do Teu Espírito. Precisamos do Senhor nos socorra nessa noite. Nós nos apresentamos diante de Ti com confiança, mas também com reverência, com ousadia, mas também, Senhor, com temor e tremor, porque necessitamos ouvir Tua voz e não podemos conseguir isso se o Teu Espírito Santo não abrir o nosso coração e o nosso entendimento. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo nessa noite ilumine a nossa mente, incendeie o nosso coração, para que possamos não só compreender a Tua palavra, mas aplicá-la. E uma vez, Senhor, tendo aplicado a nossa vida e entendendo o que essa palavra tem a ver conosco e o que ela exige de mudança em nós, tenhamos, ó Senhor, a capacitação do Teu Espírito também para praticar a Tua palavra, para que não fiquemos apenas na teoria, para que não nos tornemos ainda mais culpados, porque tendo maior conhecimento, ainda continuemos desobedecendo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Por isso nos suplicamos por graça e misericórdia nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Assentamos. Para nós é bastante oportuna hoje a presença do professor Éder aqui com a gente. Eu vou explicar por quê. Se você vai ao médico e algo não está bem com você, você percebe que não está legal, quando você está sentindo alguma dor, algum mal-estar, e você adentra no local onde o atendimento médico é realizado, e nesse atendimento você passa lá pela triagem, e você é encaminhado então para fazer os exames necessários para que se descubra o que você tem. E aí você então faz raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, eletrocoração, tem um monte de exames que podem ser feitos. E se você realiza todos esses exames e o especialista daquele exame ele faz um laudo, é o trabalho do Dr. Éder, ele é especialista em diagnóstico por imagem, é isso? E o especialista então em diagnóstico por imagem ele faz lá o laudo dizendo o que está errado com você, mas não prescreve o tratamento, porque esse não é o papel dele, inclusive, não é isso que eu estou dizendo. Ele vai olhar o seu exame, vai descobrir o que está errado com você, vai fazer um laudo, e se ele para por aí e chega para você e fala assim: olha, descobrimos o que você tem. Você está com problema na vesícula, você está com problema no pâncreas, você está com problema no fígado, no coração, e você pega então aquele laudo e vai para a sua casa, você sabe? Isso melhora em alguma coisa na sua vida? Essa informação tem alguma utilidade? Sabemos que não. A menos que o seu médico pegue esse resultado e prescreva o tratamento necessário e cuide de você baseado no diagnóstico que o especialista na área do exame que foi realizado fez, você vai ficar ou do mesmo jeito ou pior. É preciso que você receba o tratamento adequado. Uma outra situação, imaginemos um funcionário, um empregado, ou nos tempos em que a carta aos Gálatas foi escrita, um aio, um tutor, um servo que tem a responsabilidade de cuidar de uma criança. Ele pega essa criança todos os dias, leva à escola, espera o período da aula e leva essa criança de volta para casa. Nós podemos dizer que esse servo, ou esse funcionário, ou essa pessoa responsável pela condução da criança até a escola, e da escola de volta para casa, vai desenvolver a educação dessa criança? Essa criança vai adquirir algum conhecimento, ou se formar em alguma coisa, baseado no trabalho desse tutor, que encaminha ele até a escola e traz ele de volta? Certamente não. O trabalho do tutor é muito importante, assim como o trabalho da pessoa responsável pelo diagnóstico é muito
importante. Porém, se essa criança não entrar na sala de aula, não receber o conhecimento, não for treinada, não for educada, não for discipulada, o trabalho do tutor perde completamente o sentido. E por que nós estamos falando isso? Porque esse capítulo 3 da carta aos Gálatas fala exatamente sobre isso. Os irmãos Gálatas, eles estavam mudando da justificação da vida cristã baseada na fé para serem transportados agora para as obras da lei. Nós estamos estudando essa carta aos Gálatas com o objetivo de tentarmos desenvolver melhor a nossa vida espiritual com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Nós estamos estudando essa carta porque nós queremos crescer na nossa espiritualidade. Nós queremos que a nossa alma ela deixe de ser uma alma carnal, controlada pelas vontades da carne, para ser controlada pelo Espírito de Deus, amém? E nós temos feito uma abordagem pastoral desse texto. O contexto histórico não nos interessa muito, nem fundamentos teológicos, nós vamos nos prender muito nisso, porque o que interessa para nós é o que essa carta tem a ver conosco, e o que ela pode trazer de contribuição para que nós cresçamos na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus, para que o nosso espírito esteja cheio do Espírito de Deus, para que o Espírito do Senhor, tendo o controle do nosso espírito, se sobressaia sobre a vontade da nossa alma, que geralmente é carnal. E nesse capítulo 3 aqui, o apóstolo Paulo está confrontando os irmãos da Galácia da importância da fé sobre as obras da lei. E Paulo está aqui meio que indignado, questionando aqueles irmãos como que, enfeitiçados que eles estavam se desviando da simplicidade do Evangelho. Aqueles irmãos parecem que de repente foram hipnotizados, foram de alguma forma encantados por uma outra verdade da fé e do Evangelho que era diferente do Evangelho pregado por Paulo. E agora eles estavam se afastando da fé verdadeira em Cristo para se renderem e se prostrarem e se colocarem debaixo do jugo da lei. E o apóstolo Paulo vai usar a figura da promessa de Abraão, da promessa divina que foi feita a Abraão, para demonstrar a esses irmãos que a justificação ela vem pela fé e não pela observância da lei. O tema da nossa reflexão hoje aqui, o assunto principal, é que a lei ela faz o diagnóstico, mas não dá o tratamento. A lei é o tutor que leva até Jesus, mas não salva. Então o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso, por isso que nós introduzimos usando essas duas figuras. Porque o que aqueles Gálatas estavam fazendo era justamente isso, deixando Jesus para confiar apenas no diagnóstico, deixando aquele que pode curar, aquele que trata, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma, para seguir apenas aquele que pode dar simplesmente o diagnóstico do problema. A lei revela o pecado, mas não resolve o problema do pecado. Muito pelo contrário, a lei não é misericórdia. Pecou, punição. Pecou, castigo. Desobedeceu, apedrejamento. Desobedeceu, morte. Desobedeceu, castigo. Multa e assim por diante. A lei não resolve o problema do pecado. A lei simplesmente nos revela o pecado, faz um diagnóstico. Quando nós lemos os 10 mandamentos, a gente diz o seguinte: eu estou no inferno, estou perdido. Porque eu não consigo obedecer isso aqui. E ser humano nenhum consegue. A lei, ela servia também como aio, como tutor. Era alguém que, algo que foi dado por Deus para conduzir o povo de Israel até que a promessa se cumprisse em Cristo. Era apenas para levar a pessoa e trazer de volta. Não era professor. Não trazia a educação, não trazia a justificação, nem o conhecimento da verdade. Mas os Gálatas estavam se afastando da fé, se afastando de Cristo, para acreditar nas obras da lei. Os judaizantes, que são os personagens que aparecem muitas e muitas vezes aqui no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente, são esses que querem perverter o Evangelho. Não, Jesus é bom, mas você precisa da lei. Jesus é bom, você tem que guardar os mandamentos. Jesus é bom, mas precisa da circuncisão. Jesus é bom, mas tem coisa que pode comer e tem coisa que não pode comer. Porque se você comer isso aqui, você não é salvo. Se você beber isso aqui, você não vai para o céu.
se você não guardar esse dia santo, você está longe da salvação. Se você não se for circuncidado, você não pode ser salvo. E aí vai incrementando um monte de coisa na fé. Assim como a gente vê hoje em dia, no nosso meio. Você precisa fazer certos rituais para que você alcance o favor de Deus, porque senão Deus não ama você. Você não pode ser salvo. Então tem todo um sincretismo incrustado no meio da igreja, um misticismo e uma superstição terrível no meio do povo de Deus, quando na verdade nós só precisamos de Jesus, só precisamos do Evangelho. Vamos olhar então como que o apóstolo Paulo chama a atenção desses irmãos sobre o perigo de deixar o verdadeiro Evangelho para confiar nas obras da lei. Ele vai falar sobre a fé e a promessa. Ele vai falar de como nós somos justificados em Cristo. E o nosso texto começa dos versos 1 até o verso 5, dos quais eu quero destacar com vocês o verso 3, aliás, o verso 1, perdão, que diz assim: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O apóstolo Paulo está questionando os nossos irmãos da Galácia sobre como eles receberam o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo veio sobre a vida daquelas pessoas? Foi sobre as obras da lei ou foi pela fé? Aqueles irmãos eles se converteram, eles eram gentios, receberam a palavra de Deus, entregaram a vida a Jesus, foram batizados e receberam o Espírito de Deus. E o Espírito Santo veio como? Foi por causa das obras? Foi por causa das atitudes? Ou veio porque eles creram em Cristo? É o que Paulo pergunta. E ele desafia a lógica daqueles irmãos de tentar completar na carne aquilo que foi começado pelo Espírito, mostrando que o fundamento da vida cristã precisa estar fundado em Jesus. Por que aqueles irmãos de repente se tornam como que enfeitiçados, como encantados? O que enfeitiçou eles? O que pode enfeitiçar a mim e a você? O que pode fazer com que eu e você deixemos a fé em Jesus para abraçarmos o legalismo religioso? Warren Wiersbe, um grande comentarista, ele nos dá algumas dicas. Ele diz o seguinte: eu e você podemos ser enfeitiçados pelo legalismo, em primeiro lugar, porque a carne gosta de ser religiosa. A nossa alma, ela quer ser religiosa. Ela não quer confiar em Jesus. Eu e você, no fundo, lá no fundo do nosso coração, nós não queremos receber a salvação de graça. A gente tem que merecer. Se Jesus disse: eu vou te salvar e é de graça. Não, Senhor, eu vou pagar. Fala quanto que é. Lembra do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e fala assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? No fundo, aquele jovem está dizendo o seguinte: fala quanto custa que eu pago. Fala o que precisa ser feito, porque eu dou conta. Eu sou bom, eu observo os mandamentos, eu faço as minhas contribuições, eu dou esmola. Eu sou um cara legal para caramba. Aí Jesus fala assim: você está muito confiante. Faz o seguinte: abre mão de tudo aquilo que serve de base da tua confiança e vem andar comigo. E andar comigo é o seguinte: você não sabe o que vai acontecer. A gente se recorda agora de uma das cenas da série The Chosen, em que o personagem Mateus está fazendo o papel de Mateus, está conversando com o centurião. Ele diz o seguinte: quando eu levanto de manhã, todos os meus dedos ainda estão aqui. Eu não sei como é que vai ser a minha vida, eu não sei o que o dia me espera, as minhas frustrações, os meus pecados, as minhas dores, estão todos aqui. Mas de repente eu me lembro, eu só preciso de uma coisa: seguir Jesus. O resto tem que ser livre. Quando nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo, do controle do Espírito, é assim que nós pensamos. Mas quando nós estamos na carne, quando a nossa alma está no controle, a gente quer ser religioso. Deus vai me dar por quê? Porque eu faço tudo certo e não faço nada errado. Deus vai me dar porque eu cumpro os rituais, porque eu consigo obedecer. Então, se eu consigo, Deus tem a obrigação de abençoar, porque está na palavra dele. Deus é pai do padrasto, Deus é homem para que minta, que filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, ele tem que cumprir. Se eu não fiz, agora eu tenho que cuidar. A nossa alma quer isso. Então, por que nós ficamos enfeitiçados pelo legalismo? Porque a alma gosta de ser religiosa. E nós precisamos todo dia massacrar essa carne, massacrar essa alma carnal, para dependermos do Espírito de Deus. Saber o seguinte: Senhor, obrigado pela salvação. Eu não mereço, mas mesmo assim, Senhor, é pelo teu Espírito, não é pela minha força, não é pela minha capacidade. Outra coisa que nos enfeitiça
em buscarmos o legalismo das obras e da justificação pelas obras, é o apelo aos sentidos. Em vez de adorarmos a Deus em espírito e em verdade, a gente quer criar um sistema próprio para satisfazer os nossos sentidos. Nós não queremos andar pela fé, mas nós queremos andar por aquilo que nós podemos ver, ouvir, cheirar, provar e sentir. A nossa alma, ela apela para os nossos sentidos, para o sentimento do prazer, da emoção, da alegria de poder realizar, de poder tocar naquilo que se está fazendo. Nós não queremos andar como Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos, o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, mas assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito Santo. Aquele que é nascido pelo Espírito, ele anda no Espírito, ainda que não esteja sentindo, ainda que não esteja vendo, ainda que não possa tocar. Porque quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, não é quem está sentindo arrepio, tremelique, que fica com tremedeira, quem chora, quem se emociona, isso não é ser cheio do Espírito, de maneira alguma. Aliás, a maior prova que somos cheios do Espírito é aquele que não está sentindo absolutamente nada. Mas você diz assim: eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Espírito Santo está do meu lado. É a palavra do salmista que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado estão ao seu lado. O salmista não está dizendo assim: no vale da sombra da morte eu tenho uma visão, no vale da sombra da morte eu tenho um arrepio, no vale da sombra da morte é alguma coisa diferente, uma luz estranha na Bíblia. O salmista fala assim: e tem algumas versões que diz: quando eu andar, porque o vale da sombra da morte acontece para todo mundo. Ele fala assim: quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Não é pelo sentimento, não é pelas emoções, pelas sensações, mas nós somos enfeitiçados pelo legalismo religioso, porque nós queremos, às vezes, ter sensações, ter sentimentos, ter emoções. Se emociona, nós estamos na presença de Deus. Se não emociona, hoje o culto estava frio. Por quê? Porque eu não chorei. Hoje nós não estávamos na unção do Espírito Santo. Por quê? Porque eu não senti nenhum arrepio. Senti arrepio se eu deixar esse carro ligado 17 aqui até de tarde, até de manhã cedo. Ficar tudo arrepiado, frio. Mas isso não quer dizer que sejamos cheios do Espírito Santo. E terminando aqui, o nosso comentarista também nos fala que a nossa alma ela quer ser religiosa, ela quer ser legalista, porque isso nos dá condição de nos avaliarmos em relação aos outros e nos compararmos com eles. Por que a gente fica enfeitiçado pelo legalismo? Porque o legalismo nos dá a condição de nos compararmos uns com os outros. A gente olha assim: eu faço coisa errada, mas olha aquele irmão ali, pior que eu, então não estou bem. Lembra-se da oração do fariseu? Senhor, eu não sou como os demais homens, não sou como esse publicano. Um judeu, todos os dias de manhã, fazia a seguinte oração: Senhor, eu te agradeço porque eu não nasci judeu, aliás, porque eu nasci judeu, porque eu não nasci mulher, porque eu não sou gente. Era a oração deles. Então, isso nos fascina, porque nós fomos fascinados pelo legalismo, porque o legalismo nos dá a condição de a gente ficar se comparando. A nossa igreja não é qualquer outra igreja ali do outro lado. Não, porque nós seguimos a lei. Chegou uma pessoa para mim um dia e perguntou: eu já citei isso aqui um monte de vezes. Você está de novo porque tem gente que ainda não ouviu, e porque eu também não tenho tanta citação assim para inventar uma nova. Pegaram para mim e falaram assim: você sabe dizer qual é a igreja que cumpre todos os mandamentos? Eu disse: eu disse: eu sei com toda certeza. Nenhuma. Na cabeça daquele irmão, a igreja dele cumpria todos os mandamentos, é minha não. É uma igreja legalista aí. E acha que são os mandamentos que são bem de graça e de salvação. Então é isso, nós queremos nos comparar. A nossa igreja é melhor que a igreja do outro lado, porque lá eles fazem um louvor diferente do nosso, porque lá a pregação é diferente da nossa, porque o pastor lá é diferente do nosso, porque aqui a gente é melhor. Irmãos, não somos melhores que absolutamente ninguém, nem nada. Nós somos todos carentes da graça e da misericórdia de Jesus. Se não é Jesus em nossa vida, se não é o Espírito Santo em nós estamos perdidos. Mas o legalismo quer fazer isso para a gente,
nos enfeitiçar dessa forma. Ele quer que nós busquemos sensações, quer que nós sejamos religiosos. A gente dá o que Deus quer e Deus dá o que a gente precisa. Isso é religião. O legalismo quer nos ensinar a ficar avaliando a nossa espiritualidade, a nossa fé. Hoje eu estou mais perto de Deus, amanhã eu estou mais perto de Deus, e aqui lá estou mais longe de Deus do que eu. Cuidado. Isso é um feitiço, diz o apóstolo Paulo, uma maneira de nos deixarmos enfeitiçar. William Barclay vai destacar que Paulo usa essa expressão enfeitiçados para mostrar como eles foram enganados, porque eles haviam perdido de vista o essencial da fé em Cristo. Esse mesmo Warren Green que nós citamos, ele vai observar que a presença do Espírito Santo é a prova da nossa salvação, e que ele é dado pela fé e não pelo cumprimento da lei. A fé e a presença do Espírito são inseparáveis na experiência cristã. Portanto, irmãos, nós precisamos olhar esses primeiros versos, esses 5 primeiros versos, entendendo que o Espírito Santo ele vem pela fé e não pela lei. Segunda coisa que esse texto vai nos ensinar, nos versos 6 até o verso 14, eu gostaria de destacar com os irmãos no verso 7, que diz assim: sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Paulo estava lembrando que Abraão, que é o pai da fé para nós e também para os judeus, ele serve para ilustrar essa passagem de Paulo, essa citação que Paulo faz, ilustra que a justificação sempre foi baseada na fé e não nas obras. Porque a promessa de Deus foi concedida a Abraão porque Abraão creu. E todos aqueles que creem em Cristo são contados como filhos de Abraão. E todos são herdeiros da promessa. Paulo está dizendo aqui: olha, gente, vocês são filhos de Abraão, vocês se dizem filhos de Abraão, são herdeiros de Abraão. Abraão não foi justificado pela lei, até porque quando Abraão recebe a promessa, nem lei existia. Abraão veio 430 anos antes da lei. Se vocês forem fazer as contas cronológicas aí, a data não é bem essa, mas é um exemplo que Paulo está usando. E também não é o nosso objetivo de ficar fazendo conta de data. Nós estamos aqui para isso. Queremos fazer uma aplicação dessa palavra na nossa vida. Então Paulo diz assim: vocês estão querendo ser justificados pela lei? Nem Abraão foi justificado pela lei. Abraão foi justificado porque ele creu. E isso foi imputado a ele por justiça. Abraão foi declarado justo porque quando Deus chama Abraão, faz uma promessa a ele, ele imediatamente se condiciona à promessa de Deus, porque creu. E não porque havia lei, não porque havia preceitos, não porque havia um conjunto de normas e de regras a serem obedecidas. Mas ele simplesmente creu. E ele creu na promessa. E qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Em teu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Quem era o descendente? Era Isaac? Não. O descendente para o qual a promessa foi feita é Jesus Cristo, que veio da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas o descendente em quem a promessa seria cumprida é o Senhor Jesus. E não é pelas obras da lei, não é pela lei de Moisés, mas é por causa da fé. O pastor Hernandes, comentando esse trecho, ele fala que Paulo recorre ao exemplo de Abraão para mostrar que a justificação pela fé não é uma novidade. Ou seja, o evangelho que Paulo estava pregando, que tinha pregado para aqueles irmãos e que eles tinham crido, não era algo novo, algo diferente, algo especial, era a última novidade do mercado da fé, mas era a verdade desde o início da revelação divina. Abraão creu, assim como eu e você precisamos crer, assim como nós somos salvos, se cremos, e não pelas obras da lei. Paulo está dizendo aqui, gente, que eu preguei para vocês não é novidade nenhuma. Não porque eu estou abolindo a lei ou estou anulando a lei, mas porque eu estou apresentando para vocês uma promessa que foi feita muito antes da lei. Um pacto, uma aliança que precede a lei. E se essa aliança precede a lei não invalida a aliança. E a aliança da fé foi feita lá em Abraão. E a lei não pode ter revogada. Então, cumprir as obras da lei não significa que nós possamos ser salvos por causa delas. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. R.N. Champ vai nos explicar que a bênção prometida a Abraão se cumpre em Cristo. E que é por meio dele que os gentios, eu e você, recebemos a mesma promessa de bênção pela fé do Senhor Jesus Cristo. Então, eu e você, nesses versos aqui, 6 a 14, no capítulo 3 de Gálatas, precisamos entender que a promessa que Deus fez a
Terceiro lugar, os versos 15 a 22, agora o apóstolo Paulo vai fazer a comparação entre a lei e a promessa. E o verso que nós vamos destacar desse trecho é o verso 17, que diz: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança, previamente estabelecida por Deus, de forma a abolir a promessa. Nós já citamos aqui. Paulo vai explicar que a lei veio muito tempo depois da promessa, como também já dissemos, e não anula a promessa que foi feita a Abraão. Pelo contrário, essa lei ela foi dada para revelar o pecado e nos guiar a Cristo. Lembra do escravo, do tutor, que pega a criança e leva à escola, pega da escola e leva para casa. Não educa, não resolve o problema da educação da criança, mas é um instrumento para aproximar a criança da educação. Assim, a lei foi dada para nos guiar a Cristo, nunca teve o poder de conhecer vida. A promessa permanece e é cumprida em Jesus, e não na lei. Então, quando Deus quer tirar o povo de Israel do Egito, quer fazer daquele povo uma nação, quer construir uma nação sua, para ser um exemplo para as outras nações, Ele estabelece um código civil, Ele estabelece uma lei moral, Ele estabelece uma lei penal, Ele estabelece uma lei cerimonial, e tudo isso servia para quê? Para conduzir aquelas pessoas até Jesus. Porque eles estavam no processo de sair da escravidão e de receber o Messias. E a lei servia para conduzi-los a Cristo, e não para salvá-los. Porque o sangue do sacrifício não poderia salvar. Os pecados eram cobertos, mas não eram resolvidos. Somente no momento em que Cristo deu o brado na cruz e disse: está consumado, aí todo o pecado foi aniquilado. A morte foi vencida. O salário do pecado, que é a morte, agora está anulado, porque Cristo deu o brado na cruz, e não porque a lei foi cumprida, porque a lei foi obedecida por nós, pecadores. Então, essa lei agora, ela não é maior do que a promessa, mas é simplesmente um instrumento através do qual nós temos acesso ao cumprimento da promessa na nossa vida. No comentário da Bíblia de Genebra, nós vemos uma explicação dizendo que Paulo está ressaltando a continuidade da promessa de Deus, mesmo com a chegada da lei. A promessa foi dada e firmada em Deus, sendo a lei um tutor temporário, como já dissemos aqui. E o Warren Reed vai observar que a lei não tem poder de salvar nem de justificar. A função era preparar o caminho para Cristo, que apenas Jesus pode nos dar a vida eterna e é o único caminho para a salvação. Então vejam bem como aqueles irmãos gálatas estavam enfeitiçados. Vejam bem como aqueles irmãos estavam enganados. Veja bem como era uma insensatez tão grande fazendo o que eles estavam fazendo, que é como se fosse um feitiço, um encantamento. Sabe quando a gente fica fora de si, não presta atenção no que está fazendo? Quando a esposa fala assim: não sobe, aí você vai cair. Não faz isso que vai dar errado. Você tem certeza que você está fazendo certo? E aí está errado. E aí a gente ouve aquela palavra de ânimo. Eu não te avisei? Né? Deixa a gente bastante animado, né? Eu te avisei. Né? Quando a gente fala para os filhos: meu filho, não faça isso, aí vai dar errado. Aí o filho tem que fazer. E aí quando dá errado, eu falei para você que dá errado. Mas por que a gente faz? Por que a gente escuta? Porque o nosso ego está no controle, a nossa alma quer fazer o que ela deseja. Ela não quer confiar em Cristo. E nós estamos aqui, irmãos, nesse esforço de crescermos na nossa espiritualidade, para que a nossa alma seja controlada pelo Espírito de Deus, amém? Porque o nosso Espírito precisa estar cheio do Espírito Santo, para que a nossa alma se submeta à vontade de Deus. Porque senão a gente vai continuar fazendo as nossas obras religiosas, baseadas única e tão somente nos desejos da nossa alma, que é carnal, que não tem nada de espiritual, ainda que já tenhamos convertido a Cristo. Porque mesmo convertidos a Cristo, se a nossa alma estiver no controle, seremos crentes carnais. É o que estava acontecendo com os gálatas, acontecia com a igreja lá no passado e acontece até hoje. Muitas vezes a gente vê os irmãos falando assim: a gente precisava ser igual a igreja primitiva. Qual delas? Tem umas igrejas primitivas que não poderia ser igual, não. Tem algumas igrejas primitivas que eram bem problemáticas, e recebem exortações duras. Continuando, nós vimos então que
nesses versos aí, 15 a 22, a verdadeira herança ela vem pela promessa e não pela lei. E agora, em quarto lugar, Paulo vai falar da lei como aio, ou seja, como tutor, que nos conduz a Cristo, nos versos 23 até o 29, e é destacado aí o verso 24. Assim a lei se tornou nosso tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Ele vai usar a figura do tutor, que nós já citamos aqui, que na época do Novo Testamento, na época daquela cultura, era quem cuidava das crianças até a idade adulta. Ele explica aqui que a lei nos serviu como aio, como pedagogo, até que Cristo viesse. Portanto, agora, justificados pela fé, nós somos livres da tutoria da lei e nos tornamos filhos de Deus em Cristo. A lei nos levou até Jesus, mas no momento em que Cristo veio, nós não precisamos mais de tutor. Nós não precisamos mais de alguém cuidando de nós, nos vigiando, nos conduzindo a Jesus. Já fomos conduzidos a Cristo. O Espírito Santo já nos regenerou. O Espírito Santo já nos mostrou a nossa condição. Nós já nos arrependemos do nosso pecado. Nós já entregamos a vida para Jesus. E agora, eu e você, nós precisamos apenas crer em Cristo e viver pela fé em Cristo. A lei não tem mais poder para nós. Nós já chegamos à maturidade. Nós já chegamos à idade adulta. Já chegou o tempo de nós deixarmos a tutoria da lei para vivermos a liberdade que há em Cristo. Porque já atingimos essa maioridade. Já chegamos a essa maturidade. William Barclay vai comentar que o tutor ou aio ele conduzia as crianças até que elas chegassem à maturidade. Desse mesmo modo, a lei serviu como preparação para a vida de Cristo. A lei cumpriu o seu papel, preparou a vida de Jesus, mas Jesus já veio. A lei já foi cumprida. E não é pelas obras da lei que somos justificados. Champlin vai dizer que Cristo, aliás, que em Cristo todos nós somos um. E a lei não faz distinção entre os que estão em Cristo, pois todos são igualmente filhos de Deus. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são filhos de Deus, não importa se é branco, preto, magro, gordo, pobre, rico, brasileiro, africano, europeu, americano, tudo faz. Não importa se veio para parecer do romano, do candomblé, do espiritismo, do ateísmo, não faz diferença. Todos confiamos no mesmo Jesus, somos salvos pelo mesmo sangue. Nosso nome está escrito no mesmo livro da vida. Por isso, queridos, eu não creio que Deus tem um plano especial para Israel. Israel tem que entregar a vida para Jesus, tem que se converter. Eu creio nisso. Eu creio que existe uma só igreja, formada por judeus e por gentios. E que a verdadeira igreja do Senhor Jesus é formada por aqueles que creem em Jesus. Tem alguns irmãos que creem que vai ter um segundo tempo aí para que Israel se arrependa e seja salvo. Particularmente não creio assim. Se você crê, respeito, sem problema nenhum, não pode continuar vendo não. Mas eu creio que a salvação ela é de uma maneira só para todo mundo tem que se render a Jesus. E quando a trombeta tocar, fim do papo, acabou a oportunidade. Quem foi, já era. Creio assim. Por isso eu preciso que estejamos prontos. Pastor, mas e se tiver a tal da grande tribulação e é uma segunda oportunidade? Eu não vou arriscar não. Eu não vou arriscar não. Você quer tentar a segunda chance? Tudo bem. Mas eu não vou arriscar não. A hora que aquela trombeta soar, eu quero subir no mesmo carro, parar lá no céu. Subir nem um rojão. E não quero voltar aqui nunca mais. Se tem esse negócio, depois de 7 anos tem que voltar aqui, eu falo assim, não, deixa eu ver. Mas eu vou comprar lá. Mas tudo bem, não é disso que estamos falando. A salvação é universal para todos nós. Só Jesus Cristo salva, amém? Tem um comentário também do Warren Wiersbe, que é bastante interessante, que diz assim: a oração de Cristo com os revestistas, que está lá no verso 27, refere-se a trocar de roupa. O cristão removeu as vestimentas imundas do pecado e pela fé recebeu vestes de justiça em Cristo, conforme Isaías 64, 6 e Colossenses 3, 8 ao 15. Mas para os Gálatas, essa ideia de trocar de roupas tinha ainda outro sentido. Porque quando um jovem romano alcançava a maioridade, ele deixava de usar roupas de criança e passava a se vestir com uma toga de cidadão adulto. O que crê em Cristo não é apenas filho de Deus, mas é um filho adulto de Deus, conforme Gálatas 3,26, que
E a palavra filhos deve ser traduzida por adultos, conforme está lá. Também não há mais nenhum tipo de diferença entre as pessoas. O cristão é um adulto diante de Deus. Então por que voltar à infância da lei? A lei era para cuidar das crianças. Eu só estava lá em casa essa semana, tem fotografia, foi essa semana, né? Estava vendo as fotos. E aí, o Hugo viu a foto dele pequenininha, eu odiava essa sandalinha. Eu não gostava dessa sandalinha para comprar na usar, eu comprava igual. Era uma sandalinha igual o Hugo, o Gabriel, um tipo igual, era um tipo de roupa. Eles eram crianças, né? A gente ia lá e escolhia a roupa que a gente queria que eles usassem, os calçados nós queríamos que eles usassem. Mas quando eles completaram, se eu não me engano, 8, 10, ou 9, 11 anos, eu cheguei para eles e disse: a partir de hoje, vamos fazer diferente. Eu vou dar uma verba para vocês todo mês e vocês vão administrar. Vocês vão comprar a roupa que vocês quiserem e o calçado que vocês quiserem. Vocês vão guardar o dinheiro e vocês vão comprar. E aí eles começaram a escolher as roupas deles. Eu aí entendi que era o tempo, eles tinham chegado no momento da vida, que agora eles não iam querer mais a roupa que eu dava, a roupa que eu comprava, de acordo com o meu gosto. E aí eles começaram a administrar. E eles administram até hoje, graças a Deus. Por quê? Porque passou da fase. Mas às vezes eu não queremos sair da fase de criança. Às vezes ainda a gente quer que Deus escolhe o chinelo que a gente vai usar, a roupinha que a gente vai usar. E Paulo está dizendo aqui, gente, para com isso. A lei, ela foi um tutor para a nação de Israel, enquanto a nação de Israel ainda não tinha o Messias, o Salvador para guiá-los. Agora chegou o Salvador, chegou o Messias. Esse tempo de criança chega, para, acabou. Não é necessário mais que haja tutor. Não é necessário mais que alguém escolha as roupas de vocês. Vocês se revestiram de Cristo agora. E revestidos de Cristo, vocês agora vão ter um relacionamento pessoal com Deus, sem precisar das obras da lei, sem precisar de serem guiados por isso. Por isso, queridos, esses versos aqui, os 23 ao 29, do qual nós destacamos o 24, que diz: assim a lei se tornou nosso tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, vai nos mostrar que as obras da lei nunca foram um meio de salvação. Obedecer a lei dos 10 mandamentos e toda a lei do Antigo Testamento nunca foi um meio para ser salvo. Foi apenas um tutor. Foi apenas um meio para nos conduzir ao verdadeiro Salvador, que é Cristo Jesus. Foi apenas para que nós pudéssemos ouvir a voz do Espírito e sermos salvos por Cristo. Aleluia. Então, se nós queremos crescer na nossa espiritualidade, nós temos que entender que a lei teve o seu papel. Ela deu o diagnóstico e ela nos encaminhou a Cristo. Nos mostrou que somos pecadores. Qualquer um de nós, primeiro o Antigo Testamento, ele fala assim: meu Deus, misericórdia. No Velho Testamento tem a história do rei Josias. O rei Josias assume o trono, com 8 anos de idade. Com os 8 anos ele começa a buscar a presença de Deus. E ele pede: pessoal, vamos reformar o templo. O templo estava lá tudo abandonado, jogado. O pai dele tinha bagunçado a nação de Judá. E o rei Josias começa a reformar as coisas. O pessoal estava limpando o templo e tal, e vai daqui, vai dali, tira a sujeira de cá, joga tudo fora. Mas de repente eles acham um rolo. O que é isso aqui? Ah, sei lá, vamos abrir, vamos ver o que é. E aí eles abrem, é o livro da lei. Aí eles leem aquilo, é a lei de Deus. Eles leem tudo aquilo e dizem: não, tem que levar isso aqui comigo. O rei precisa ler isso. Aí eles chegam diante de Josias. Falam assim: o rei, nós encontramos isso aqui lá no templo. E o rei Jesus começa a ler. E aqui vai tocando o coração do rei Jesus. Ele vai chorando, ele vai se contristando, a ponto de rasgar as suas vestes, jogar cinza na sua cabeça e convocar toda a nação. Assim: gente, a gente está perdido. Porque tudo aquilo que Deus falou para a gente não fazer, a gente fez. Porque tudo aquilo que a gente mandou, que Deus mandou a gente fazer, a gente não fez. A gente vai ser destruído. Nós precisamos nos arrepender. E é isso que a lei faz com isso. A lei mostra o quanto nós somos pecadores. Mas ela não tem poder de salvar nenhum de nós. Nós não podemos cumprir as exigências da lei. Por isso não podemos ser salvos.
a não ser de Jesus Cristo. Portanto, queridos, não deixemos nos enfeitiçar, não deixemos nos enganar, não deixemos essa nossa alma carnal nos afastar da essência do relacionamento com Deus, da fé em Cristo Jesus. Aplicando tudo isso que nós dissemos à nossa vida, nós vamos aprender o seguinte: primeiro, em Cristo nós recebemos o Espírito Santo como selo da nossa salvação. Isso vai nos lembrar todos os dias que a nossa caminhada cristã deve ser viver e depender de viver pela fé e confiar somente em Jesus, e não nas nossas próprias forças, muito menos nas obras da lei. Cristo é o fundamento e a fonte da nossa vida espiritual. Eu quero crescer na minha espiritualidade, eu quero ter um relacionamento mais profundo com Deus, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero experimentar mais de Deus, eu quero ter mais comunhão com Deus, e a base para isso é única e tão somente Jesus. Eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo construir isso, eu não consigo pavimentar esse caminho. Jesus é o único caminho para nós, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Somente através de Jesus, não existe outro meio. Portanto, nós precisamos entender todos os dias que o Espírito Santo só pode vir sobre nós através de Cristo, e não tem outra forma, não tem outro meio. Então a gente ora por quê? Porque nós precisamos de Jesus. A gente jejua por quê? Porque nós precisamos de Jesus. A gente contribui por quê? Porque nós amamos Jesus. A gente vem ao culto por quê? Porque nós queremos estar na presença de Jesus. A gente tem comunhão entre nós por quê? Porque é na comunhão que a presença de Jesus se manifesta. Jesus falou assim: onde estiverem 2 ou 3 de vocês, eu estarei no meio. Eu estarei junto. Então nós precisamos aprender que somente em Cristo nós recebemos o Espírito Santo como selo da nossa salvação, e Ele é a base, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Segunda lição que nós aprendemos: em Cristo todos aqueles que creem recebem a promessa de Deus. A nossa identidade como filhos de Deus não vem de linhagens humanas, mas pela fé em Jesus. Ele nos torna participantes da herança de Abraão e nos dá uma bênção, nos dá a bênção de uma nova vida. Não é porque você nasceu judeu ou brasileiro que você é salvo. Não é porque você é filho de crente, neto de crente, sobrinho de crente, parente de crente que você vai para o céu. Nós somos salvos porque Jesus faz com que a promessa feita a Abraão seja válida para todos nós. Aleluia. Deus fez uma promessa diretamente a Abraão. Abraão creu. E todos aqueles que creem são salvos juntamente como crente Abraão. Todos são herdeiros da mesma promessa. Essa promessa é para mim e é para você. No dia de Pentecostes, quando Pedro prega para aquelas pessoas, e aqueles irmãos ouvem a palavra de Deus pregada pelo apóstolo Pedro, e eles dizem assim: olha, tudo bem, nós compreendemos, e agora o que a gente faz? E Pedro diz assim: arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, e vocês receberão o Espírito Santo. Vocês serão perdoados os pecados de vocês, vocês receberão o Espírito Santo, e a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos aqueles que estão longe, tantos quanto o Senhor chamar. O meu nome está nessa lista, aleluia. E eu creio no Senhor também. Nosso nome está escrito lá. Quando Pedro fala assim: todos quanto o Senhor chamar, era para mim, era para você. Glória a Deus. Somos herdeiros da herança da graça. Não porque a gente tem sangue judeu, mas porque sobre nós é derramado o sangue de Cristo. Terceira lição que nós aprendemos com esse texto é que Cristo é o cumprimento da promessa. Ele é o Filho em quem todas as promessas são realizadas. A nossa herança em Cristo nos liberta da condenação da lei e nos concede a vida eterna. Nele encontramos a plenitude da promessa divina, e essa promessa jamais é anulada. O sangue de Jesus Cristo, Ele nos livrou da maldição da lei. Quando eu e você lemos a lei, quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós lemos todos aqueles preceitos, nós percebemos que somos culpados, mas quando olhamos para aquela cruz, nós entendemos que fomos justificados em Cristo, aleluia, e a lei não pode mais nos condenar. Porque Jesus se fez maldito no nosso lugar, porque Ele subiu naquela cruz por nós. Portanto, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, como escreveu o apóstolo João. Mas somos justificados plenamente em Cristo. Não há mais maldição, não há mais condenação. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em
Nós estamos salvos, nós estamos garantidos em Cristo. E nem a morte, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem principado, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura no céu, na terra, debaixo da terra, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Precisamos crer nisso. Para que cresçamos nessa nossa espiritualidade, nós estamos buscando. Nós precisamos crer somente em Jesus. Deixar a nossa alma frustrada, humilhada, desonrada. Olha, a alma, você não tem poder para nada. Olha, a alma, sua vontade não significa nada. Mas importa fazer a vontade do Senhor e crer em Jesus. Quando aquele homem que teve uma grande colheita disse assim: alma, tens muitos bens acumulados para muitos anos, come, bebe, regala-te. O Senhor chamou ele de louco, porque essa alma queria desfrutar dos prazeres do mundo, daquilo que ela pôde construir e conquistar. Mas aqueles que creem em Jesus fizeram algo muito superior que a promessa, a salvação que a prática das obras não pode dar. Quarta e última lição que eu quero compartilhar com vocês aqui é que Cristo é a plenitude da nossa filiação e da nossa liberdade. Em Jesus nós somos adotados como filhos de Deus e alcançamos a maturidade espiritual. Ele nos livra da tutela da lei e nos convida a viver plenamente como cordeiros com Ele. Aleluia! Jesus Cristo nos tira da infantilidade. Jesus Cristo nos tira da dependência das obras. Jesus Cristo nos tira da inconstância dos nossos caminhos. Jesus Cristo nos tira das nossas frustrações, nos coloca sentados junto com Ele no trono do universo. Nós somos herdeiros de Deus e somos cordeiros com Cristo. Nós reinaremos com o Senhor. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que entregaram sua vida a Jesus, irão reinar com Cristo para todo sempre. Nós estaremos subordinados a Jesus, estarão juntos com o Senhor no controle do universo. Alcançarão a verdadeira maturidade. Aí, irmãos, não tem mais picuinha que faz a gente desistir da fé. Não tem mais tribulação que faz a gente desanimar. Não tem mais adversidade que faz a gente fraquejar. Porque quando a gente vive nas obras da lei e a adversidade vem, você por que está passando comigo? Eu faço tudo certo, não faço nada errado, eu sou tão bonzinho, eu obedeço, eu vou na igreja. Quantas vezes a gente já ouve algumas pessoas falar: eu não vou na igreja mais, eu vou na igreja, as coisas melhoram. Mas quanto mais eu vou na igreja, pior a situação fica. Por que isso? Porque eles estão enfeitiçados pela obra da carne e não pela vida do Espírito. Porque acham que é porque pelo que a gente faz é pelo que a gente deixa de fazer. Mas quando nós estamos impregnados de Jesus na nossa vida, a gente alcança a maturidade. Como Paulo escreve aos Efésios: até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito, conforme a varonilidade de Cristo. Cristo é o varão perfeito. E Ele quer que nós sejamos perfeitos como Ele é. Jesus não veio para Ele ser maior e a gente menor. Jesus não morreu na cruz para que Ele tivesse um poder maior do que nós, estivesse acima de nós. Não é essa a intenção do Senhor. Nós chamamos Cristo de Senhor, nós somos salvos por Ele, mas a intenção de Jesus é nos levar junto com Ele. É nos apresentar ao Pai junto com Ele, dizendo assim: aqui estão os meus herdeiros e tu me deste. Por isso, irmãos, a fé em Jesus vai nos livrar da infantilidade espiritual, da inconstância. Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. Um dia está muito bem, um dia está muito mal. Um dia crê em Jesus e quer mudar o mundo pela fé. No outro dia já nem acredita que Deus existe mais. Nós precisamos, irmãos, crescer. Nós precisamos nos desenvolver. É isso que Paulo está dizendo aqui nos irmãos. Para concluir, quero citar mais uma vez o Warren Wiersbe, que ele diz assim: quando um filho de Deus nasce na família de Deus, ele tem tudo de que precisa em termos espirituais. Não é preciso acrescentar coisa alguma. A criança, quando nasce, ela só precisa de alimento, exercício e limpeza para crescer e amadurecer fisicamente.
Imagina só, como seria estranho os pais terem que levar os filhos ao médico periodicamente, para que o médico instale as orelhas, o meio, os artérios do outro, e assim por diante. Imagina você vai ter um filho, aí você recebe o filho, mas não está incompleto, né? Nem só o chassi. Aí no mês você vai lá, o doutor liga para o seu filho, para ele instalar as orelhas dele. Aí o médico vai lá e coloca as orelhas. Aí no outro mês, ó, o que hoje tem esse mês, ele vai colocar as pernas. E cada mês você vai lá para montar um pedaço da criança. Aqueles que creem na justificação pelas obras da lei, é nisso que eles creem, que a gente é formado aos poucos. Mas, pelo menos o que eu sei, eu respeito que eu nasci num dia, que é 2 de dezembro de 1974, faltam 15 dias de 50. Um dia só eu nasci. Não fiquei nascendo aos poucos. Nem meus pais foram me montando aos poucos, igual o Playmobil, lembra do Playmobil? Tempo lá, que tem quase 50 anos. Playmobil é uns homens que pegavam os pedacinhos e iam montando eles. Nossa vida não é assim. Jesus falou para o Nicodemo: você tem que nascer de novo. Vai virar tudo uma vez. E aí depois o Espírito Santo vai nos aproximando cada dia mais de Jesus, nos aperfeiçoando. Nós precisamos disso, de alimento, de exercício, de cuidado, de limpeza, para nos desenvolvermos. É isso que o livro está falando. Então vocês começaram no Espírito, diz Paulo. Não é preciso acrescentar coisa alguma. Andem no Espírito e vocês crescerão no Senhor. Vocês querem crescer? Vocês querem ter uma espiritualidade mais profunda? Vocês querem desfrutar de mais de Deus? Continuem andando no Espírito. E não retrocedam para as obras da lei. Porque isso é uma loucura. Diagnóstico sem tratamento, como nós já dissemos aqui no começo, não traz cura. Não é, doutor? Não adianta nada saber o que você tem, se tratar. Ser levado à escola, mas não ser educado pelos professores, não garante educação. E Gálatas 3 nos ensina que a salvação é pela fé e que a promessa de Deus é cumprida em Cristo. A lei foi muito importante para nos mostrar a necessidade de Cristo. Mas em Cristo nós somos plenamente aceitos como filhos de Deus. A promessa feita a Abraão estende a todos aqueles que creem. Amém? Então, queridos, quando alguém me falar de lei para a gente, essa lei é uma maravilha. Não resolve a nossa vida. Agora a nossa vida é Jesus. E nós precisamos orar todos os dias, porque é muito fácil. É muito fácil esse encantamento no nosso coração. E a gente deixar a religião ocupar o espaço da fé. E a gente deixar que as obras tomem espaço no nosso relacionamento com Jesus. E em pouco tempo a gente, ao invés de andar pela experiência do Espírito Santo, andarmos pelas práticas das nossas obras e longe de Deus. E a nossa alma vai tomando conta, a gente se torna carnal e longe do Senhor Jesus, ainda que cremos, ainda que fazendo um monte de coisa bacana, mas longe de Deus. E aí eu quero convidar você para ficar em pé para a gente orar um pouco sobre isso. Feche seus olhos, medite um pouco sobre tudo isso que nós falamos. Porque nós precisamos, irmãos, crescer na nossa espiritualidade, amadurecer, frutificar, produzir. Mas se o foco nosso estiver errado, se a gente estiver encantado com a nossa religiosidade, a gente não vai conseguir crescer. A gente não vai melhorar, a gente vai piorando. A gente vai piorando sem perceber, se afastando de Deus sem perceber. Chega um momento que virou só um protocolo. A gente vem, fala as palavras que a gente está acostumado a falar, canta as músicas que a gente está acostumado a cantar, faz um monte para prestar atenção na pregação, que amanhã ninguém lembra mais do que foi pregado. A mensagem não fala mais ao nosso coração, não toca mais a gente. É só o protocolo, só a religião. E a nossa alma gosta muito disso. Ela vai se sentir muito bem, satisfeita. Ela vai nos levar a um grau de satisfação, de justiça própria. Que a gente vai estar morrendo espiritualmente, não vai nem perceber.
A alma vai anestesiar a nossa vida, o nosso espírito. Nosso espírito vai ficar inerte, vazio do Espírito Santo, anestesiado, amortecido. E a alma feliz da vida, nos conduzindo para longe do Senhor. Precisamos da misericórdia de Deus. Quero convidar você para que nós oremos juntos, para que o Espírito Santo nos ajude a viver a santidade do Evangelho e não a ilusão da religião. O Evangelho é sabedoria, o Evangelho é o poder de Deus. A religião é insana, a religião mata. A religião matou Jesus, irmãos. E quando o Senhor Jesus vier, Ele quer encontrar fé na terra e não religião. Eu quero convidar você a orar comigo nessa noite, para que nós possamos crer na suficiência do sacrifício de Cristo, para que a promessa de Deus seja cumprida na nossa vida. Eu quero orar por mim e por você nessa noite. Quero te convidar a orar comigo, para que nós possamos nos revestir de Cristo, tirar toda essa roupa de criança, essa roupagem de criança, essa roupa infantil, essa roupa que precisa dizer o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado, o que é bonito e o que é feio. Nós não precisamos mais disso. Nós temos o Espírito Santo, Ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo nos ensina que todas as coisas são lícitas e nem todas convêm, e é o Espírito Santo que vai nos guiar a vivermos aquilo que convém e não que não convém. Nós não precisamos de leis para isso, não precisamos de presentes para isso, nós só precisamos do Espírito de Deus. Portanto, vamos nos revestir de Jesus, para que nenhum vento de doutrina encontre espaço na nossa alma para nos afastar da fé. Aqueles gatos se desviaram muito cedo, e talvez eu e você tenhamos nos desviado também, enfeitiçados. Talvez a nossa alma está cada vez mais satisfeita consigo mesma, enquanto temos perdido a oportunidade de viver do Espírito, de sermos conduzidos pelo Espírito, de sermos tratados e aperfeiçoados pelo Espírito. Ó Deus, misericórdia de nós. Nós queremos te agradecer pela lei. Queremos te agradecer, Senhor, porque a lei foi dada como guardião, como tutor, como professor, para nos mostrar, ó Deus amado, a nossa condição. Queremos te agradecer pela lei, Senhor. Ela é boa, ela é santa, mas nós queremos, ó Senhor, nesta noite reconhecer que não é a lei que nos salva, não é na lei que está a promessa de salvação, não é na lei que está a promessa da vida eterna, mas é da justificação pela fé em Cristo Jesus. É em Cristo que nós somos salvos. Assim como Abraão creu, nós precisamos crer também. Senhor, nos ajuda, Deus amado, nessa noite, Pai, nós possa nascer essa fé no nosso coração, que o nosso espírito seja inundado pelo Teu Espírito Santo, que a nossa alma esteja completamente sujeita à Tua vontade, para que o nosso corpo, Senhor, não viva tentando cumprir as obras da lei, mas que possamos viver glorificando o Senhor com as nossas palavras e atitudes em tudo que nós fizermos. Vai quebrando, Senhor, toda infantilidade, toda